Estou sentindo a graça do Senhor aqui nesse lugar, para a glória do Senhor. Eu quero convidar agora o pastor, segundo vice-presidente dessa igreja, o pastor Gabriel Vidal, que estará a partir de agora trazendo a ministração da palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Fiquem tranquilos, Deus ainda tem uma bênção especial para você através da sua palavra. Glória a Deus, a paz dos seus irmãos. O culto está gostoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bênção o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu confesso que todas as vezes que a gente canta aqui, eu até me emociono, porque eu fico, Senhor, me ajuda a viver essas coisas que a gente canta aqui na igreja, porque os irmãos escolhem os louvores muito proféticos, que não é nem palavra avulsa, é quase um decreto, né, irmão? Senhor, não vou dividir a minha adoração, meu Deus, irmão, exclusivo é o meu coração. Se você cantar por cantar, tudo bem, mas você cantar entendendo que isso é decreto, irmão, você vai para casa mudado nessa noite em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, irmão, eu fui salvo por um Deus que sabia que eu não tinha nada para oferecer. E se hoje existe alguma coisa em mim para oferecer, quem colocou foi Ele. Amém? Então ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Você pode dizer um amém por isso? Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Estou pedindo ao Senhor que a gente vá embora para casa um pouquinho mais cedo hoje, mas o Senhor tem aí tem aí o seu domínio, aquilo que Ele deseja fazer. Amém? Abriu aí a sua Bíblia? Esse barulhinho de folha, irmão, é uma coisa maravilhosa. Depois que você abrir sua Bíblia, agora a gente lê aqui na tela. Amém? Não perca o hábito de trazer sua Bíblia não, irmão. Sabe? Se você só conhecer a história, como a Bíblia foi ameaçada ao longo do tempo, você vai perceber que isso aqui é uma preciosidade, irmão. Uma preciosidade, né? Tem inteligência artificial hoje que está manipulando as escrituras, irmãos. Vai chegar uma época que você vai ler e o que você está lendo está completamente adulterado. E quem tiver um exemplar bíblico terá um tesouro guardado dentro da sua casa. Você escutou isso? Então, irmão, valorize a Bíblia. Eu acho que alguém já disse aqui que na China tem pessoas que levam 1 ano para ler um versículo e ficam na fila, né? Uma fila enorme, e uma vez alguém vai lá e lê um versículo. Uma vez por dia. Então, você tem uma preciosidade nas suas mãos. Vamos lá? Diga deixando. Pois toda a malícia e todo o engano. Você tem uma outra tradução aí? Isso. Essa está um pouco melhor. Portanto, livrem-se, ou sejam despojados de toda a maldade, do engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Daqui a pouco a gente lê o segundo. Esse texto, irmão, ele foi escrito para uma igreja que ainda não havia sido alcançada pelo irmão Paulo. O irmão Paulo, ele havia pregado na Ásia
menor, mas na parte sul, na parte norte, oeste e leste, ele não havia ainda chegado com a sua palavra, e o irmão Pedro, escrevendo essa carta de caráter universal, ou seja, para todas as igrejas, ele envia essa carta para a parte sul da Ásia Menor. E quando ele escreve para essa parte que havia ainda, que estava aguardando ainda, ele escreve, e quando ele começa a escrever o capítulo 2, ele começa dizendo sobre despojamento, nova roupa, trocar as vestes. Esse termo que ele utiliza é como se você arrancasse uma roupa do seu corpo e colocasse para lavar. A intenção de Paulo é dizer, de Pedro, perdão, é orientar os irmãos que neste momento a igreja precisava estar disposta a viver essa etapa da vida de fé. A etapa que é pós-conversão. A etapa que acontece na decisão para vivermos a realidade de um evangelho que está acontecendo. E aí ele diz: vocês precisam se livrar, se despojar, trocar. Não, primeiro, coloca no versículo, isso. Livrem-se de toda maldade. Maldade aqui é uma espécie de maldade original. A partir dela, as outras maldades se originam. É o texto que ele está utilizando. Catalalia, que é a ideia de uma maldade que gera outras maldades. Ou seja, ele pega todas as maldades que estão inclusas nessa roupa, nessa prática, nessa postura antes da conversão de conhecermos a Cristo, e ele diz: pegue isso, sem exceção. Junte isso, tudo, e tirem de vocês. Troquem as suas roupas. E ele continua dizendo: e de todo o engano. A palavra aqui, na verdade, é dolo. A palavra dolo, neste conceito que Pedro está tentando inserir no coração dos irmãos, é a seguinte ideia: é alguém que faz sem mostrar as intenções. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. É alguém que gera um prejuízo, mas ele não aparece nas ações que comete. Ele maquilha as intenções. Dolo aqui, diferente de culposo no aspecto jurídico, você vai entender que se você estiver em um carro e perder de repente o controle, e você atropela alguém, você será acusado de forma culposa. Porque você cometeu um ato, mas não tinha intenção de fazer. Fez o mal, mas não havia intenção nesse mal que você provocou. Doloso não. Você comete um ato, tem a intenção de fazer e se esconde para que você não seja descoberto. O que Paulo está dizendo é: você precisa tomar cuidado, porque as suas intenções não são vistas pelos homens, mas são vistas e conhecidas pelo próprio Deus. E ele vai dizendo: livre-se da maldade, livre-se da intenção enganosa, de toda a hipocrisia. Essa palavra também é importante, porque a palavra hipocrisia é a mesma que se utilizava para os atores da época. Você sabe que o teatro vem dos gregos, né? E quando eles queriam contracenar, eles usavam uma máscara para conseguir expressar a arte e aquilo que eles estavam tentando retratar. E a palavra que eles utilizavam era esta palavra, utilizada pelo próprio Pedro, para que os irmãos pudessem trazer a realidade.
colocar expostas as verdades, ainda que seja uma verdade que nos coloque em situações difíceis. O que Pedro está tentando sugerir é que os irmãos digam: se você estiver com um problema, não maquie esse problema. Não finja que você está chateado, magoado, triste, ferido. Não sorria quando a sua intenção é chorar. Não chore quando a sua intenção é sorrir. Você precisa estar exposto, porque esta relação, este ambiente é um ambiente em que o autor da verdade nos constitui como a igreja dele. Nos comprou, constituiu, e a expressão da nossa verdade não é uma verdade temporal. Ela liberta o homem das correntes e das prisões. Que bonito. Ele vai falar sobre a inveja e de toda difamação. Difamação é a palavra de fato aqui. Falar mal do outro. Colocar o outro na condição em que ele é mais evidente do que aquilo que você consegue observar de você mesmo. O que Pedro está sugerindo aqui, e se a gente for contextualizar, ele está dizendo a seguinte situação: enquanto você estiver perdendo tempo com os pecados alheios, se ocupe com os seus, que não sobrará tempo para se preocupar com os pecados alheios. Se preocupe com as suas questões pessoais, a sua autodificuldade, porque se você olhar para ela, você será espelho para aqueles que estão faltando com a sua própria vida. Porque você quer abençoar alguém, seja exemplo. Você quer abençoar uma família, seja exemplo. Faça a sua parte. Você já encontrou aquele irmão que diz assim: o culto está tão fraco, está tão frio, mas ele mesmo deu glória. Não é assim? Ele mesmo que está apático no culto. O irmão diz: o culto hoje não foi tão bom. Tudo bem, mas a sua participação poderia contribuir para que o irmão, talvez que chegou machucado, ferido, ouvindo o seu glória, a sua animação, o seu aleluia, ele começasse a se alegrar. E daqui a pouco o outro, daqui a pouco a igreja estava tomada em glória, porque alguém decidiu se posicionar em glorificar ao Senhor e fazer como nosso irmão sugeriu mais cedo. Como é que está a qualidade da nossa entrega? E depois que ele dá essa introdução, versículo 2. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Como para que por meio dele esse termo intensamente aqui, na verdade, ele é ardentemente a expressão mais correta. Mas eu li o versículo primeiro para entendermos uma coisa muito especial. Nesse mês nós completamos 2 anos de igreja. Que bom que alguém deu um amém, irmão João. Eu vou repetir. Nós completamos 2 anos de ADECOM, Assembleia de Deus Comunitária, amém? Glória a Deus. Irmãos, 2 anos... A neurologia fala que os 2 anos são muito importantes para a vida de um bebê, porque o cérebro está muito bem formado, está tão avançado que a sua capacidade cognitiva já começa a ficar bem desenvolvida para entender, para interpretar, para analisar. Ainda é um bebê, mas já tem essa capacidade. Já podemos dizer: não pode, pode, e ele começa a compreender, até um pouquinho antes, mas com mais entendimento a partir dos 2 anos de idade. E algumas coisas se desenvolvem a partir dos 2 anos de idade, e é extremamente importante pensarmos sobre isso um pouquinho. Primeiro, a habilidade sobre a pinça grossa e a pinça fina. A capacidade que nós temos de se conhecer, entender quem somos, para que fomos chamados, por que fomos chamados. Maior do que a vontade, que vovó diz, né, que está viva, graças a Deus, que é uma coisa que daí passa, é um propósito, que não nasce em você, porque ele é atemporal,
ele nasce em Deus e ele te entrega para você cumprir aquilo que ele estabeleceu na sua vida. Me dá só mais uma. Queridos, a habilidade de uma criança, a partir dos 2 anos de idade, ela está em comunicação, relacionamento e controle emocional. Ela aprende, primeiro, que ela sabe construir pequenas frases para se expressar. E a fala é extremamente importante para entendermos por que razão nós estamos nessa nova roupagem. E para que esse ambiente fique propício para que os dons se desenvolvam, a glória se manifeste, vidas se rendam, famílias sejam restauradas, jovens sejam cheios do Espírito Santo, homens e mulheres sejam restaurados no seu caráter, famílias sejam trabalhadas pelo Senhor. A mente muda, o coração muda, se aplica na verdade, atrapalha não a vida de fé, mas atrapalha a obra do diabo na ação do semelhante daquele que está conosco aqui. Se existe uma missão que temos que fazer, é atrapalhar e impedir que o diabo avance com a sua obra. Até porque foi porque a obra dele foi impedida na sua vida que você está aqui. Já pensou nisso? 2 Coríntios 4,3 fala que nós somos pela mesma fé, e porque nós cremos, nós falamos. A fala ela é extremamente importante, porque se você fala do que você crê, você está colocando em evidência o que na sua consciência já é uma realidade. Você pode dizer um amém? Mateus 12,34, Jesus fala: a boca fala do que o coração está cheio. Hoje, aqui pela manhã, a irmã Alana, filha do pastor Enéas, estava aqui dando aula, e eu estava a pensar comigo sobre a igreja, a expressão do reino, que é a partir de nós. E ela sugeriu que nós não podemos ter uma vida acomodada, estática. E nós não somos uma água parada, nós somos uma água em movimento. E eu fiquei a me lembrar aqui, pastor José Cipriano, pastor presidente, que todas as vezes que Deus mandou uma prova, quando eu fui fazer uma autoavaliação, eu não estava se movimentando. A primeira coisa que a gente precisa entender, que o Senhor cobrará de nós, que a gente melhore e qualifique aquilo que Ele nos entregou. Com 2 anos de igreja, precisamos entender que se a gente entender a responsabilidade do que falamos, isso pode trazer vida. Todo dia, todo culto, todo encontro, oh, aleluia, é só você profetizar, irmão, é só você falar, se o seu coração estiver cheio da palavra, da oração, oh, glória a Jesus. Veja o que está em Ezequiel 37,3, Deus pega Ezequiel, coloca ele aonde? No meio de um vale, para que ele pudesse observar. E depois que ele observa aquele vale, o próprio Deus fala: ô Ezequiel, você viu esse caos? Você viu essa mortandade? Você viu essa impossibilidade? São ossos sequíssimos. Mas tem uma coisa: você crê que esses ossos podem reviver? Você crê que desses ossos podem sair e levantar um grande exército? Porque se você puder, e se houver crença no seu coração, eu quero que você faça uma coisa: abra sua boca e fale. Diga palavras, profetiza Ezequiel no vale de ossos secos. A palavra, a boa linguagem, o coração cheio, traz vida
em lugares de morte. Aleluia. O crente precisa estar cheio de vida, porque se ele está cheio de vida, aonde ele passa, a morte não ameaça, a morte não engana e a morte não te desanima. Você passa e a sua palavra tem poder para trazer restauração e vida. Levante suas mãos em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu estou dizendo que em você habita um poder para transmitir vida. Provérbios 12:18 fala que a nossa palavra é como espada, que pode ferir, mas também pode trazer cura como remédio. A palavra, 2 anos, a capacidade de entender que podemos construir frases, dizer coisas com inteligência, para contribuir para a obra, para crescimento. Nós precisamos se apropriar da autoridade que existe nas palavras que estão na sua boca. Eu me lembro que um pastor, Eli Siqueira, me entendendo por gente, foi o meu primeiro pastor. Não foi meu primeiro que teve o pastor, como é que é? Aquele primeiro, mãe? Erivaldo. Mas eu era muito pequeno, nem me recordo de muita coisa. Mas o pastor Eli Siqueira foi basicamente o primeiro pastor que eu tive. Um senhor de idade. E ele dizia assim, eu era uma criança bem mentirosinha, não é isso, meu mãe? E ele dizia assim, meu filho, você cuidado, porque você está mentindo, mas Deus pode fazer isso acontecer para você parar de mentir. Ele dizia isso para mim. Aí uma vez eu cheguei até ele e disse para ele que eu estava andando de bicicleta e não sei quem, eu não lembro quem é o nome do meninozinho, do outro rapazinho. Eu disse para ele que o rapazinho mexeu comigo, tentou me bater e tal. E aí ele falou assim, você está falando a verdade ou você está mentindo? Aí eu disse para ele, não, eu estou falando a verdade, pastor. Eu estou falando a verdade. Me leva para minha casa, para mim não voltar sozinho. E era mentira, irmão. Era mentira. Eu queria, na verdade, que ele me levasse de carro para casa. Eu ficava muito na casa dele. E aí, ele falou para mim assim, aonde é que foi? Foi aqui na esquina. Aí ele, então nós vamos lá agora. Aí, meu Deus, e agora? Vou falar com ele que quem é que estava lá? Não tinha ninguém. Ele sabia que era mentira. E ele falou para mim assim, um dia você pode pegar uma mentira séria e isso vai te prejudicar. Porque o que você fala tem poder. Tem poder. Eu confesso para você que eu não me esqueci disso, porque a palavra, se você ensinar uma criança a responsabilidade da palavra, a criança vai crescer ouvindo que um dia isso pode dar errado. E no dia que der errado, ela vai se lembrar do que você ensinou. E eu sei, irmãos, que eu passei um bom tempo da minha vida tentando enganar pela habilidade da eloquência. Mas Deus sabe como que Ele me guardou e me preservou em situações que eu acabei me envolvendo, porque eu não entendia o poder que estava na palavra. Quando você passa a se responsabilizar por aquilo que você fala, você não precisa se esconder. Você não precisa mentir, fazer outras adaptações e adaptação em cima de adaptação. Quando você fala a verdade, quando você se responsabiliza pela sua palavra, além de você provocar vida, você liberta e é liberto. Amém? Emoções. A criança aprende a se responsabilizar pelas suas emoções. O controle emocional é uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender.
Porque se a gente não se controlar emocionalmente, nós tomamos decisões erradas. Se metemos em coisas que não caberia se a gente tivesse controle emocional. E a criança aprende que se ela tiver controle emocional, ela consegue lidar com as suas dores pessoais. A maior crise hoje da adolescência é porque quando era criança, a mãe e o pai não ensinou a lidar com um não. Com um não pode. E quando não há habilidade, treinamento para lidar com as emoções, a gente fica birrento, mimado. E Deus não entrega a bênção para a gente que é mimada. Deus não dá responsabilidades para a gente que não tem controle emocional. Quando eu falo de controle emocional, eu não estou falando que algum de nós não podemos se sentir desesperados. Mas não se desesperar. Se sentir tristes, magoados, mas não esquecer que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Veja uma coisa, 2 Reis capítulo 5, existe uma menina dentro da casa de Naamã. Essa menina foi presa, arrancada da sua casa, dos seus pais, dos seus sonhos. Agora a escrava, diante dela o Senhor que o fez, essa dura maldade, mas ele está enfermo de uma lepra. Ela olha para aquele homem e diz: quem me dera se este homem fosse até Jerusalém, porque certamente ele seria curado. Que controle emocional daquela menina. Alguém que tem a capacidade de abençoar alguém, que controla suas emoções para entender o propósito, o cenário, o que ela tem que fazer, quem é que ela glorifica, quem é o Deus que ela serve. Irmão, eu estive há 2 dias atrás na casa de uma família. O rapaz abandonou a moça, a família ajudou. Ele chegou sem roupas para se vestir, eles deram. De repente o rapaz abandonou a moça, depois de um tempo de relacionamento, e com 15 dias apareceu casada com outra. E eu fui lá para falar com a moça, conversar com ela. Só que para minha surpresa, quem realmente precisava de ajuda era a mãe. E a mãe, chorando em lágrimas, disse: eu quero que ele vá para o inferno. Eu não estou a julgando, porque eu sei que é difícil. Mas como é importante nós não se tornarmos a semelhança daquilo que nos atingiu. Como que é importante você ainda ser bênção mesmo quando o mal lhe alcançou. Controle emocional te torna uma fonte de vida e não a semelhança daquilo que te alcançou para que você morresse ou para que tentasse te matar. As emoções de uma criança, ela é volátil. Mas ela precisa aprender que se ela for convidada a aprender e treinar as suas emoções, o ambiente que ela está inserido será um ambiente em que a bênção, a glória, a presença do Senhor será manifesta. Pergunte por quê? Não, só se todo mundo perguntar, diga, por quê? Diga, por quê, pastor? Porque Deus não dá dons espirituais a quem não sabe ter controle emocional. Você ouviu quando Jesus disse em Mateus 28, se não me falha a memória, sobre aqueles que profetizaram, falaram novas línguas, expulsaram demônios, ele disse, apartai-vos de mim. Sabe o que é isso? É porque nós precisamos aprender que os dons espirituais, eles são dados a homens que precisam ser treinados, e mulheres que precisam ser treinadas. Como é que nós somos treinados a ter controle emocional? Você é treinado, nós somos treinados a ter controle emocional quando você abre o seu coração e diz, Senhor, eu sou uma peça inacabada nas suas mãos, trabalha na minha vida e transforma o meu interior. Dois anos, irmãos.
estamos orando ao Senhor para que Ele mande pessoas. Mas temos que ter condições de receber pessoas. Precisamos amar os que vão chegar, mas precisamos entender que temos que amar aqueles que já estão. Eu quero profetizar naqueles que vão chegar por essa porta, mas eu quero profetizar também sobre a sua vida. Eu sei que alguns que estão aqui, talvez possam dizer que ao longo desse período foram testados emocionalmente, mas se você pode lidar com isso, e se você não deixou que a profecia que está na sua boca não impediu que você fosse bênção na vida desse ou na vida dessa, é porque você entendeu que o evangelho é maior e precisa que você se controle emocionalmente. O Espírito quer trabalhar em nosso meio, irmãos. Pastor, por que tudo isso? Para que possamos entender que depois da boa linguagem, do controle emocional, Deus quer que tenhamos a capacidade de relacionamento. Pega Ezequiel, o mesmo capítulo 37, que você vê Deus se manifestar e a glória descer. Se você for nos versículos 17 e 22, sabe qual é a intenção, daquela maravilha que Deus havia falado através de Ezequiel? Era que o povo que foi dividido depois de Salomão, pelos seus filhos, voltasse a ser um na mão do Senhor. Toda profecia, toda glória, toda manifestação, jovens batizados com o Espírito Santo, gente curada, paralítico andando, é para que haja mais unidade na igreja. A unidade me perturba, porque ela me faz desejar ter o vínculo pelo elo que é Cristo. Eu sei que alguns de nós, como humanos, temos dificuldades diversas, mas se você puder falar em línguas e perpassar isso, porque o Espírito Santo, Ele trabalha em vasos de barro, mas o que está no vaso de barro, o que habita no vaso de barro, oh aleluia, Ele é perfeito, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele tem poder, Ele cura, Ele sara. Não é você quem faz, não é você que opera, mas o que habita em você. O que está em nós, pastor Enéas, aleluia, é poderoso, é eterno e nos coloca na direção de um propósito. Eu perguntei, Senhor, nós queremos ver o seu povo falar em línguas. Nós somos pentecostais, Senhor. Profecia, dons, manifestação, o que é isso? Porque não está tão evidente como nós queremos e temos orado. E esta palavra nasceu no dia que estávamos orando aqui, pastor, aquela vigília de oração, de mão dadas, sabe, orando. Uma presença gostosa estava no meio de nós. E quando a gente está na comunhão, o centro é Cristo. Não importa o que fizeram, o que disseram, o que falaram, eu sei do que sai da minha boca, eu vou profetizar. Oh, não importa o desequilíbrio alheio, eu sei que o meu controle está na mão da eternidade. Ele manda na minha vida. Não importa o que falaram, Ele é o nosso elo de unidade. E enquanto estamos aqui, vivendo este ambiente, meu irmão, esses espaços que nós estamos vendo não estarão mais daqui a pouco. Eu lhe garanto, não estará mais daqui a pouco. Não estará. Sabe por quê? Porque neste ambiente em que Deus tem liberdade para perpassar os corações e conhecer os sentimentos, Deus sabe que as suas mãos não estão impuras, que o seu coração não está pesado, que a sua mente não está dividida. Lembra do que você cantou? Sei
baixar o tom, né? A minha adoração exclusivo é. Tô no tom, pastor. Tô no tom. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. João 17:21, olha a oração de Jesus. Ah, Pai, eu oro para que como nós que somos um, eles também sejam um. 1 Coríntios, que é o versículo da ceia, se você colocar o capítulo 10, versículo 16 e 17, está escrito: porque este é o cálice da bênção, que nós somos um só corpo. Se você pegar o finalzinho do capítulo 11, está escrito: aqueles que comem indignamente, comem para a sua própria condenação, porque não discernem o quê? Aí eu percebi que a igreja não precisa nem de som. A igreja não precisa nem de microfone. Pastor, a gente está bonitão hoje, mas nem precisa disso. Tudo pode acontecer se houver apenas uma coisa: comunhão. Na comunhão o cego vê, o surdo ouve. Na comunhão ninguém fica para trás. Todo mundo é precioso e a gente quer que todo mundo se salve. Na comunhão, se alguém chora, ele também me convida para chorar. E se alguém sorri, eu também quero sorrir. Porque na comunhão nós não somos dois, nós somos um em Cristo Jesus. Você não aprende a se controlar porque você... Não, é porque somos um. É para manter a unidade. Você não aprende a ter controle emocional para você... Não. Você é um. É para isso. Sabe o que Deus falou no meu coração? As pessoas, Gabriel, não observam Efésios 6. Coloca Efésios 6:10, por gentileza. E a gente termina. O clima está gostoso, irmão. Aleluia. Oh, glória a Jesus. 6:10. Aí coloca outra tradução, por gentileza. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos aonde? No Senhor. É a fonte, irmão. É a fonte. Não se fortaleça na teologia, apesar de eu gostar, isso é bom demais. Não se fortaleça no dinheiro. É bom demais, se você não quer o seu, dá para mim, tá tudo certo. Não se fortaleça na sua beleza, na sua estrutura. Se fortaleça no Senhor. Porque se isso acontecer, seguinte: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Roupa. A que vem de Deus vale mais a pena, irmão. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Permissão do nosso pastor. A que vem do céu é mais eficiente. Porque se você recebe a armadura dos homens, você pode querer guerrear com este ou com esta que está do seu lado. Mas se você recebe a armadura de Deus, Ele entrega a armadura porque sabe que quem está recebendo conhece o seu inimigo real. Olha para mim. Dá mais um ganhozinho aqui. Agora, para nós orarmos, versículo Efésios 6, se eu não me falho, é 16. Coloque aí, por favor.
isso. Não, 18, põe 18. Agora escute, a armadura é de Deus. Todos que recebem algo que é de Deus são esclarecidos quanto à sua obra, quem é o nosso inimigo e por que nós precisamos se fortalecer. E aí ele vai dizer: se você estiver com a armadura, pronto para guerrear, e você entende quem é o seu real inimigo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica. Por quê, irmãos? Vamos ler juntos? Por todos os santos. Vamos fazer um negócio hoje? Para que não haja constrangimento, a não ser que for casado, pega aí o seu irmão e abraça com ele aí. Pega o seu irmão aí, de 1 a 1, 2 a 2. De 1 a 1 não pode, né? Abraça com ele aí. Aleluia, Jesus. Estou premaçando, rebaracalamarasando. Oh, Jesus. Você tem que se preparar na sua casa antes de vir para o culto, porque tem alguém aqui que precisa que você fique avivado quando você chegar, irmão. É pela comunhão, é pelo seu irmão, é pela igreja, para que sejamos um. Oh, glória a Jesus. Nós precisamos estar nesta guerra com clareza, irmão. Para de falar besteira. Usa a sua boca para profetizar e deixa Ele te usar em nome de Jesus. Pare de murmurar, irmão. Pare de contar os defeitos alheios. O diabo não pode vencer essa guerra. Esse irmão que está do seu lado tem um filho, tem uma filha, tem uma mãe, tem um pai, tem alguém que precisa que você profetize para ele. Aleluia! Receba a vida nessa noite. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, em nome de Jesus. Unção para profetizar, autoridade para ministrar, equilíbrio, porque este não é o seu inimigo, este irmão ele vai conquistar com você. O céu nos espera, o céu nos aguarda. Oh, que presença de Deus.